obrigada por estar conosco hoje. Estou tão feliz por você ter se juntado a nós. Estamos tentando fazer alguns estudos da Bíblia na TV, onde eu tento passar por algumas escrituras com você, ocasionalmente, e ensinar-lhe que não é tão difícil estudar a Bíblia. Na verdade, não é complicado. A palavra de Deus é muito prática. Eu acho que o que fazemos às vezes é que nós lemos muito rápido e depois pensamos, bem, eu nem sei o que eu tirei disso. Então vamos ver isso em sessões ou talvez um versículo por vez e assim tentar colher o que realmente acreditamos que Deus está dizendo para nós na nossa vida diária. E hoje vamos ver um grupo muito familiar de escrituras que você deve ter lido muitas vezes, mas hoje eu espero que você aprenda algo que você não aprendeu antes. É o Salmo 91, que salmo consolador. Começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. Agora vamos parar por aqui. Eu tiro muitas lições disso. Na tradução da Bíblia Amplificada diz que, se nós habitarmos no esconderijo, o que aliás é a presença de Deus, e habitar na presença de Deus, isso não é, habitar e viver na presença de Deus não significa, é muito mais do que apenas ir à igreja uma vez por semana, ou ir a um estudo bíblico uma vez por semana. Habitar significa viver e permanecer, como eu moro na minha casa. A maioria de vocês no dia que habita no trabalho, você vai ao seu trabalho e vai para casa, mas você tem uma morada, você tem um lugar em que vive. E Deus quer que nós aprendamos a habitar e a viver na sua presença e a estar bem conscientes dele, regularmente, porque a Bíblia diz que ele está conosco o tempo todo. E vamos falar um pouco mais em um minuto sobre alguns dos benefícios desse lugar secreto. Mas, em primeiro lugar, diz que aquele que habita no esconderijo permanecerá estável e descansará. Agora, eu não sei sobre você, mas eu passei muitos anos da minha vida sem sentir muita estabilidade, Minhas circunstâncias subiam e desciam. Se minhas circunstâncias estivessem para cima, então eu ficava de bom humor. Se minhas circunstâncias estivessem para baixo, então eu não ficava de bom humor. Se minhas circunstâncias fossem boas, eu era fácil de conviver. Se minhas circunstâncias fossem ruins, então não era muito fácil conviver comigo. E eu acho que há muitas pessoas hoje que não são estáveis. Elas são lideradas por suas emoções mais do que lideradas pela palavra de Deus. E nós precisamos entender que não podemos ser liderados pela palavra de Deus se não conhecemos a palavra. E nós não teríamos esse tipo de estabilidade se nós não passarmos algum tempo com Deus? Então deixe-me apenas compartilhar algumas outras escrituras que falam sobre habitar na presença de Deus. Nos Salmos 94, verso 13, diz que Deus continuará a nos deixar passar por coisas diferentes até que nós aprendamos a nos manter calmos no dia da adversidade. Eu gosto disso. Deus não apenas virá e fará tudo por mim. Ele me mostra o que eu devo fazer, mas ele realmente nos dá o fruto do autocontrole para que nós possamos aprender a controlar a nós mesmos. E no caso de você pensar que não pode controlar a si mesmo, uma das coisas que eu aprendi é que coisas que às vezes eu faço na minha família, como perder a paciência, por exemplo, às vezes digo algo negativo na frente da minha família, mas se houver alguém que eu realmente queira impressionar ou queira que pense bem de mim, é incrível quanto nós podemos controlar a nós mesmos, Se estamos preocupados com o que alguém vai pensar de nós. E a verdade é que nós precisamos de acreditar nisso. Podemos controlar a nós mesmos, se quisermos. Então eu acho que se nada mais, apenas este dom de ser estável realmente vale muito, porque o quanto é terrível estar sempre em uma posição em que suas circunstâncias controlam você. Você nunca sabe nenhum dia o que pode acontecer naquele dia, e então queremos ser capazes de lidar com tudo que vier com bom humor. E foi o que o apóstolo Paulo ensinou às pessoas na igreja de Colossos. Ele disse, ele não orou pelo fim dos seus problemas. No capítulo 3, versículo 11 e 12, ele não orou para que os problemas acabassem. Ele orou para que eles aprendessem a manter-se calmos e também para que eles lidassem com qualquer coisa com bom temperamento. Agora, isso não é bom? Dizer, quer saber? Eu posso estar de bom humor, eu posso ser estável, eu posso manter meu temperamento controlado, não importa o que aconteça. Uma coisa é sempre pedir a Deus para remover seus problemas. Outra coisa é pedir a Deus para mantê-lo estável no meio desses problemas. Qual é realmente o maior milagre? É um grande milagre em nossa vida Deus providenciar que todas as nossas circunstâncias não nos perturbem e que tudo corra da maneira que nós queremos a cada novo dia? Ou seria um milagre maior
Ou seria até mesmo uma maior, sabe, prova de que Deus está presente em nossas vidas quando podemos ter muitas das mesmas coisas que acontecem na vida de todos os outros e ainda ficamos em paz, ficamos calmos, ficamos alegres, continuamos a falar com outras pessoas e a ajudá-las. Eu acho que nós sabemos que isto é a estabilidade. Hoje estou pedindo aos nossos espectadores para tornarem a estabilidade um objetivo em sua vida. Agora veja, alguns de vocês podem estar pensando, uau, isso é o primeiro versículo do Salmo 91 e você tirou tudo isso dele? Sim, é incrível que realmente está na palavra de Deus. Se nós apenas olharmos para ela, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Animem-se, pois eu venci o mundo. Isso é João 16:33. Então ele está dizendo que nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas você pode ser alegre no meio disso. E eu acredito que há algumas pessoas assistindo, você precisa do que eu acabei de dizer. Porque você tem algo em sua vida agora que você não gosta. E, querida, você não estava de bom humor quando ligou neste programa. E agora você pode simplesmente dizer, quer saber? Eu vou me animar, eu vou me acalmar, eu vou ficar estável. E você faz isso indo a Deus. Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, então simplesmente tire tempo para ir até Ele e diga, Deus, eu preciso que você fortaleça a mim nesta situação, ajuda-me a manter a calma e a representá-lo do jeito que eu deveria. Amém? Tudo bem, verso 2, prosseguindo. A segunda coisa que isso nos ensina é, você pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Para Ele eu me inclino, eu me apoio e nele eu também confio. Então, o que você está dizendo de Deus? O que dizemos nos bons tempos? Isso não é tão importante. Todo mundo pode dizer a coisa certa quando tudo está do seu jeito. O que nós dizemos na desilusão? Na dificuldade? Quando as coisas não parecem justas? Quando não estamos sendo tratados da maneira correta? Sabe o que Deus quer nos ouvir dizer nesses tempos? Pai, eu confio em você. Isso é tudo. Ele não quer ouvir por quê, Deus, por quê? Oh, eu. Por que estou sendo tratado dessa maneira? Ele certamente não quer ouvir, oh Deus, você não me ama. Essa é a pior coisa do mundo que podemos dizer. Porque Deus não precisa provar o seu amor por nós, apenas mantendo todas as coisas em nossas vidas perfeitas o tempo todo. E então Deus quer nos ouvir dizer o tempo todo, isso não parece bom, não gosto disso, mas eu confio. Eu confio em você. Eu acredito que de alguma forma, certamente isso vai cooperar para o bem na minha vida. Isso vai trabalhar na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. Isso não aconteceria comigo se não fosse para o bem maior, porque você é bom, e mesmo que a coisa não seja boa, e Deus necessariamente não a tenha trazido para a sua vida, Deus pode tirar o bem de qualquer coisa. Então, o que nós dizemos do Senhor? Eu acho que isso é tão importante. E sabe, eu amo que Hebreus 4,14 diz que devemos manter nossa confissão de fé nele. Apegue-se à sua confissão de fé nele. É fácil dizer confio em você quando tudo está bem, mas dizer confio em você quando não está é uma outra história. Então também amo João 14,30, onde Jesus estava prestes a entrar no seu maior momento de sofrimento. Ele teria o seu tempo no Getsemane, onde sofreu demais, e sabia que isso significava que ele estava se preparando para ir para a cruz, porque sabia de antemão a maneira como ele precisaria sofrer. E ele realmente disse aos seus discípulos, eu amo isso, eu não falarei muito mais com vocês agora, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele nada tem em mim. Então, a maneira como eu olho para isso é bem o que ele estava dizendo. Sabe, na verdade, penso que às vezes, quando temos muitas pressões e problemas em nossas vidas, o melhor que podemos fazer é ficar calmos. Nós falamos aos nossos filhos, se você não pode dizer algo positivo, então não diga nada. Bem, eu me pergunto, quem precisa desse conselho talvez, tanto quanto nossos filhos? Eu acredito que se aprendermos na dificuldade a permanecer estáveis, manter a mesma confissão, veja, eu acho que um dos maiores objetivos do crente é ser do mesmo jeito nos tempos difíceis, como nos bons tempos. Ser do mesmo jeito quando estiver no vale ou no topo da montanha. Isso é fácil? Não, definitivamente não é fácil. Mas só porque algo não é fácil não significa que não possa ser feito. E não significa que seja errado falar com alguém e dizer-lhe o que você está passando. Mas sabe, honestamente, é uma maneira positiva de falar sobre seus problemas e uma maneira negativa de falar deles. E sabe, eu sei, como mulher, às vezes, nós só queremos compartilhar como nos sentimos, mas precisamos sempre prestar atenção nisso. Primeiro, não precisamos falar excessivamente.
Sabe, não precisamos só falar. Com todo mundo, falar. Mas se quer compartilhar com alguém e pedir oração, faça isso. Mas você pode sempre dizer, eu creio que Deus vai trabalhar isso para o meu bem. Eu quero manter uma boa atitude. Não vamos parar de pedir às pessoas que orem para os nossos problemas acabarem. E vamos fazer uma oração melhor. Vamos orar para que Deus nos mantenha estáveis e fortes no meio disso. E sabe o quê? Eu acho que se quisermos isso mais do que tudo, nossos problemas irão desaparecer no meio disso. Você me ouviu? Eu disse que se quisermos isso mais do que qualquer coisa, se quisermos glorificar a Deus com nosso comportamento, ainda mais do que queremos que nosso problema desapareça, então eu acredito que nossos problemas irão desaparecer. Agora, então diz para então... Então quando? Então depois de ter feito 1 e 2? Depois de ter habitado na presença do Altíssimo, de aprender a ficar estável, a manter uma boa confissão, então ele livrará você do laço do caçador e do veneno mortal. Agora, isso é muito interessante na Bíblia Amplificada. A nota de rodapé na parte inferior desta página diz isso. É muito pequeno, não sei se posso ler. As ricas promessas de todo esse capítulo... E nem ouvimos muitas das promessas que estão aqui, vamos ouvir ainda. Quero dizer, anjos e Deus nos libertando de todos os tipos de coisas legais. As ricas promessas de todo esse capítulo, elas dependem da união exata das condições desses 2 primeiros versos. Uau! Então o que está dizendo? Está dizendo, olhe, 2 coisas simples. Continuando a Deus, queira sua presença. Deus, sua presença me fortalece. Sabe, eu tenho meditado esta semana em Isaías 40, uma escritura que conhecemos muito bem. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Sabe, não faz mal a ninguém pecar apenas 2 minutos, ou 3, ou 4, ou 5, se você puder aguentar ficar tanto tempo. Eu sei que você acha longo, e apenas sentar-se em algum lugar. Feche seus olhos se isso ajuda você a não se distrair. Não que você seja mais santo com os olhos fechados do que com eles abertos, mas... Sabe, às vezes é bom se desligar de tudo ao nosso redor. Fique num lugar tranquilo e simplesmente diga, Deus, eu estou esperando aqui, agora eu estou esperando. Confiando que enquanto eu estou esperando, enquanto estou dizendo, Deus, eu sou totalmente dependente de você, eu estou confiando, Deus, que você vai me fortalecer. Por qualquer coisa que você esteja passando ou mesmo coisas que você nem sabe que vai passar algum dia. Eu gosto de esperar em Deus e apenas dizer, Deus, eu vou a esse estúdio de TV e eu vou fazer esses ensinamentos e, sabe, eu estou gravando ao mesmo tempo e, puxa, eu preciso da sua presença, então, eu estou esperando aqui, confiando, não no que eu sinto, não no que eu vejo, mas confiando na sua palavra. Enquanto eu espero aqui na sua presença, você vai me permitir fazer o que eu preciso fazer. Eu acho que isso é habitar na presença do Altíssimo e ficar estável, é pegar esse pouquinho de tempo, não para buscar a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, mas buscar a Deus apenas por quem Ele é, sabendo que quando nós temos Ele, então nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Você ouviu o que eu disse? Se você tiver Ele, então você tem todas as coisas que você precisa. Versículo 4. Então ele cobrirá você com as suas penas, e sob as suas asas você confiará e encontrará refúgio. Sua verdade e sua fidelidade serão o seu escudo protetor. Vamos dizer sobre esse verso que ele é o nosso alto esconderijo. Sabe, se aprendemos a correr para ele e para a verdade da sua palavra e confiar na fidelidade de Deus, Ele sempre cuidará de todas as coisas. Não significa que não vamos passar por nada, mas significa que Deus pode tornar isso possível e podemos ser fortes no meio de tudo isso. Versículo 5. Você não terá medo do terror da noite, nem da flecha, as maldades e calúnias dos ímpios que voa de dia. Agora, esses próximos versos, os quais eu vou ler para você, falam sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Primeiramente, nós sabemos que o diabo está vivo aqui no planeta Terra. E então, nós não temos somente Deus em nosso meio pronto para nos ajudar o tempo todo, mas também o inimigo que vem roubar, matar e destruir. Ele certamente tenta usar tudo o que puder para roubar a nossa fé. Há muitas pessoas perversas no mundo de hoje. Sabe, queremos pensar que todos os cristãos são maravilhosos e amorosos e agradáveis, mas, sabe, nem sempre esse é o caso. Então, às vezes, um crente é ferido por outro crente, e isto pode ser especialmente difícil porque você realmente não espera algo assim,
vindo deles? Mas nós precisamos aprender que a igreja é apenas um hospital, às vezes para um monte de pessoas confusas. Então, quando nós nos reunimos, às vezes, sabe, nossas pequenas arestas que precisam ser aparadas por Deus podem irritar um pouco uns aos outros, sabe? E então nós temos que aprender a perceber que tudo na vida não será perfeito todos os dias. Não sei como o funcionário do banco vai se comportar hoje. Eu não sei como o funcionário da farmácia vai agir quando eu for lá. Eu não sei se a moça do caixa do supermercado será gentil comigo ou não, mas eu preciso estar pronta para ser a mesma e representar Cristo como sua embaixadora. E não apenas bem, você foi rude comigo, eu vou ser rude com você. Você é mal-humorado, eu vou ficar mal-humorado também. Eu não gosto dessa circunstância, eu vou para casa ficar de mau humor o dia todo. Não é assim que Deus quer que sejamos. Então, veja isso, porque vamos conversar sobre alguns anjos daqui a pouco, sabe? Versículo 6. Nem a peste que se move nas trevas, nem a destruição e a praga que surpreende e devasta ao meio-dia. Posso te dizer, nem todas as tempestades estão na previsão. E o que isso significa? Significa que há coisas que vão nos surpreender e podem não ser boas surpresas, sabe? Às vezes você tem uma tempestade, e Dave, às vezes, ele é um grande homem do tempo, sabe? Então agora ele tem todas essas coisas no telefone. Quero dizer, se começa a chover e o seu telefone não disse isso para ele... Ele diz, vem, não está dizendo aqui que vai chover? Bem sabe, nem todas as tempestades em nossa vida estão na previsão. É por isso que é tão importante passar tempo com Deus antes de sair e tentar viver o seu dia. Sabe, passe algum tempo com Deus, tire essa força dele, porque honestamente, eu não estou tentando pintar uma imagem negativa, mas simplesmente não sabemos. Ninguém sabe exatamente quando estará esperando uma vaga de estacionamento e alguém vai passar na sua frente e pegá-la. Esse não é o momento de... Esta é a hora de dizer, Senhor, os abençoe e os ajude a aprender boas maneiras. Eu vou seguir em frente e procurar outra vaga, porque o meu objetivo hoje é manter a calma. Meu objetivo diariamente não é conseguir o que eu quero, é manter a calma. Então, versículo 7, 1.000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada vai atingir você. Você simplesmente vai olhar e estará inacessível no refúgio do Altíssimo, enquanto você simplesmente testemunha o castigo dos ímpios. Então veja aqui novamente, ele não nos promete que nunca haverá problemas, mas ele está nos dizendo que mesmo no meio deles, Deus é o nosso esconderijo. E finalmente, mesmo que o inimigo possa vir contra você de um jeito, terá que fugir de você de várias maneiras, porque Deus está do seu lado e ele sempre irá ajudá-lo. Porque você fez do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal atingirá você, nem praga alguma ou calamidade chegará à sua tenda. Agora espere, porque sei que você está pensando, espere um minuto, isso diz que nada vai me acontecer? Bem, só porque nós, sabe, cada provação que passamos não é necessariamente uma coisa ruim. Essa é uma das coisas que realmente precisamos aprender. A razão pela qual Deus nos dá a fé é para nos proteger em momentos difíceis. E como qualquer músculo que você tenha, digamos que a fé é um músculo, nunca ficará mais forte se você não usar. Então Deus não nos deu a fé para os bons e maravilhosos, deliciosos tempos da nossa vida. Ele nos deu a fé para quando tudo em volta parecer amargo. Mas no meio disso, estamos no esconderijo com Deus e sabemos coisas sobre Ele que talvez outras pessoas não saibam porque confiamos em Sua palavra. Agora que vem, porque a seus anjos... Ele dará ordens especiais a seu respeito. Então aqui está o que eu senti que Deus queria que eu apresentasse para você. Ok, existem coisas que acontecem conosco. Certo, todos os dias não são perfeitos. Mas de quantas coisas Deus já nos livrou? Agora está ficando bom? De quantas coisas Deus nos salvou que poderiam acontecer? Eu acho que é uma grande coisa para Deus não necessariamente remover todos os cactos da vida, que pensamos que vão nos deixar desconfortáveis, mas em vez disso, colocar flores nesses cactos nos deixar ver a bondade que Ele tem para conosco no meio dessas situações. Agora, anjos, uau! Sinceramente, não penso em anjos o bastante. Eu estou tentando melhorar isso um pouco, porque eu acho que é realmente incrível quando você pensa sobre todos os anjos e todos os anjos da guarda, sabe? Jesus disse, você não sabe que eu poderia chamar uma legião de anjos aqui agora? Uma legião, eu não sei quantos são, nós não usamos essa terminologia, mas são muitos. Então, nós não temos somente anjos especiais que pensam serem atribuídos a cada um de nós, mas há anjos em todos os lugares, nos guardando. Você não está sozinho. Eu disse, você não está
sozinho. E Jesus disse que nunca deixaria nem abandonaria você. E além disso tudo, você tem anjos ajudando você e cuidando de você em todo o tempo. Mas agora temos que ler o resto disso para entender direito. Versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para acompanhá-lo e defendê-lo e preservá-lo. Agora está aqui a amplificação que eu amo. Em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Agora isso é realmente o principal. Então, Deus não nos prometeu enviar os anjos no meio da nossa desobediência e preguiça? Ele nos promete anjos no meio de nossa obediência e serviço? Então, levante-se. Seu objetivo nesse dia é glorificar a Deus. Com o melhor de você, você quer ser obediente. Tenho certeza de que nós não conseguimos mesmo com o nosso melhor objetivo. Sabe, tentando servir a Deus, quero dizer, é disso que se trata. E então podemos confiar que Deus enviará os anjos para nos guardar. Agora, quando nós prosseguimos, isso fica ainda melhor. Ele diz, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente com seus pés. Agora eu poderia te dar uma boa lição sobre o versículo 13. E na verdade, se você está estudando a palavra de Deus, há tantas coisas no versículo 13, porque ele nos fala a respeito da autoridade do crente. E há uma referência cruzada aqui com Lucas 10, 19. E o verso 19 diz, eu dei a vocês poder. Nós temos poder. Nós não somos impotentes, como filhos de Deus, nós temos poder. E talvez você creia em Deus há muitos anos e ninguém nunca te disse que você tem poder. Bem, você tem poder. Você não precisa deixar o diabo pisar em você. Você pode abrir a sua boca e dizer, eu resisto a você em nome de Jesus. Eu submeto a minha vida a Deus e eu resisto a você. Isso é Tiago 4. Você sabe, Jesus falou, quando o diabo estava tentando trabalhar através de Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Então Jesus respondeu ao diabo, e em Lucas capítulo 4, diz, o diabo disse a ele, e ele disse ao diabo, está escrito. E então não olhamos para isso o suficiente para perceber. Agora, os anjos não vão ajudar-me, não vou repelir o diabo murmurando, reclamando e me queixando, sabe? Mas se eu permanecer estável e dizer do Senhor, então eu posso esperar obter toda a ajuda que o céu pode me dar. Então você tem autoridade, eu dei a vocês a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder que o inimigo possui. E nada vai causar nenhum dano a você. Eu amo isso. E então em Efésios 1:19, Paulo está fazendo uma oração pela igreja em Éfeso e ele orava por 3 coisas para que eles conhecessem a Deus, para saber quem eles eram em Cristo e para que os crentes soubessem, que eles soubessem o poder disponível para eles como crentes em Jesus Cristo. Essas 3 coisas, conheça a Deus, saiba quem você é nele e saiba que você tem poder como crente. Agora, mas aqui isso muda um pouquinho, é como Deus falando de volta para nós. Quero que você entenda os últimos versos, porque eles são poderosos. Então aqui ele diz assim, porque ele me ama, M maiúsculo, então é Deus falando, por isso eu o livrarei. Eu o protegerei, porque ele sabe, compreende e conhece o meu nome. Ele tem o conhecimento pessoal da minha misericórdia, amor e bondade. Confie, se apoia em mim, sabendo que eu nunca o abandonarei, nem o deixarei. Eu vou terminar de ler e fazer algumas afirmações. Ele clamará a mim, eu lhe responderei, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e vou honrá-lo, e vou satisfazê-lo com vida longa, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Então, esses últimos 3 versos, se você realmente tirar tempo para não apenas ler rapidamente, ignorá-los e não pensar neles, bem sabe, eu não entendo nada disso. Se você olhar para eles, o que está dizendo? Ele está dizendo, aqui estão as coisas mais importantes. Ame a Deus, conheça-Ele pessoalmente por si próprio. Pare de ficar satisfeito com uma fé de segunda mão que você tem através de sua avó, da sua mãe ou do seu pastor. Conheça a Deus por si mesmo. Saiba que Ele é misericordioso e amável. Saiba que Ele nunca o abandonará nem o deixará. Ore e Ele vai responder. Você não pode ter resposta à oração se não orar. Saiba que Ele estará com você na adversidade. Quando estiver passando por problemas, é um bom momento para dizer, Deus, eu creio que você está trabalhando nesta situação. Eu creio que Deus está trabalhando. Eu acho que é uma declaração poderosa. Eu creio que Deus está trabalhando. Não importa o que eu sinta, eu acredito que Deus está trabalhando. E por último, Ele o satisfará com vida longa e Deus vai lhe mostrar a sua salvação. Então, isso é tudo o que podemos tirar do Salmo 91 hoje, mas acho que são informações boas. Então, se você realmente pensar sobre isso, quantas pessoas não entendem o Salmo 91? Talvez leiam religiosamente ou pense que é um bom salmo para ler para consolo,
Mas há tanta coisa na palavra se nós tirarmos tempo para meditar um pouco sobre ela. Muito obrigada por estar conosco hoje. Estou tão feliz por você ter se juntado a nós. Estamos tentando fazer alguns estudos da Bíblia na TV, onde eu tento passar por algumas escrituras com você, ocasionalmente, e ensinar-lhe que não é tão difícil estudar a Bíblia. Na verdade, não é complicado. A palavra de Deus é muito prática. Eu acho que o que fazemos às vezes é que nós lemos muito rápido e depois pensamos, bem, eu nem sei o que eu tirei disso, então vamos ver isso em sessões ou talvez um versículo por vez e assim tentar colher o que realmente acreditamos que Deus está dizendo para nós na nossa vida diária. E hoje vamos ver um grupo muito familiar de escrituras que você deve ter lido muitas vezes, mas hoje eu espero que você aprenda algo que você não aprendeu antes. É o Salmo 91, que salmo consolador. Começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. Agora vamos parar por aqui. Eu tiro muitas lições disso. Na tradução da Bíblia Amplificada diz que se nós habitarmos no esconderijo, o que aliás é a presença de Deus, e habitar na presença de Deus, isso não é, habitar e viver na presença de Deus não significa, é muito mais do que apenas ir à igreja uma vez por semana, ou ir a um estudo bíblico uma vez por semana. Habitar significa viver e permanecer, como eu moro na minha casa. A maioria de vocês no dia que habita no trabalho, você vai ao seu trabalho e vai para casa, mas você tem uma morada, você tem um lugar em que vive. E Deus quer que nós aprendamos a habitar e a viver na sua presença e a estar bem conscientes dele, regularmente, porque a Bíblia diz que ele está conosco o tempo todo, e vamos falar um pouco mais em um minuto sobre alguns dos benefícios desse lugar secreto. Mas em primeiro lugar diz que aquele que habita no esconderijo permanecerá estável e descansará. Agora, eu não sei sobre você, mas eu passei muitos anos da minha vida sem sentir muita estabilidade, Minhas circunstâncias subiam e desciam. Se minhas circunstâncias estivessem para cima, então eu ficava de bom humor. Se minhas circunstâncias estivessem para baixo, então eu não ficava de bom humor. Se minhas circunstâncias fossem boas, eu era fácil de conviver. Se minhas circunstâncias fossem ruins, então não era muito fácil conviver comigo. E eu acho que há muitas pessoas hoje que não são estáveis. Elas são lideradas por suas emoções mais do que lideradas pela palavra de Deus. E nós precisamos entender que não podemos ser liderados pela palavra de Deus se não conhecemos a palavra. E nós não teríamos esse tipo de estabilidade se nós não passarmos algum tempo com Deus? Então deixe-me apenas compartilhar algumas outras escrituras que falam sobre habitar na presença de Deus. No Salmos 94, verso 13, diz que Deus continuará a nos deixar passar por coisas diferentes até que nós aprendamos a nos manter calmos no dia da adversidade. Eu gosto disso. Deus não apenas virá e fará tudo por mim. Ele me mostra o que eu devo fazer, mas ele realmente nos dá o fruto do autocontrole para que nós possamos aprender a controlar a nós mesmos. E no caso de você pensar que não pode controlar a si mesmo, uma das coisas que eu aprendi é que coisas que às vezes eu faço na minha família, como perder a paciência, por exemplo, às vezes digo algo negativo na frente da minha família, mas se houver alguém que eu realmente queira impressionar ou queira que pense bem de mim, é incrível quanto nós podemos controlar a nós mesmos, Se estamos preocupados com o que alguém vai pensar de nós, e a verdade é que nós precisamos de acreditar nisso. Podemos controlar a nós mesmos, se quisermos. Então eu acho que se nada mais, apenas este dom de ser estável realmente vale muito, porque o quanto é terrível estar sempre em uma posição em que suas circunstâncias controlam você. Você nunca sabe nenhum dia o que pode acontecer naquele dia, e então queremos ser capazes de lidar com tudo que vier com bom humor. E foi o que o apóstolo Paulo ensinou às pessoas na igreja de Colossos. Ele disse, ele não orou pelo fim dos seus problemas. No capítulo 3, versículo 11 e 12, ele não orou para que os problemas acabassem. Ele orou para que eles aprendessem a manter-se calmos e também para que eles lidassem com qualquer coisa com bom temperamento. Agora, isso não é bom? Dizer, quer saber? Eu posso estar de bom humor, eu posso ser estável, eu posso manter o meu temperamento controlado, não importa o que aconteça. Uma coisa é sempre pedir a Deus para remover seus problemas.
Outra coisa é pedir a Deus para mantê-lo estável no meio desses problemas. Qual é realmente o maior milagre? É um grande milagre em nossa vida Deus providenciar que todas as nossas circunstâncias não nos perturbem e que tudo corra da maneira que nós queremos a cada novo dia? Ou seria um milagre maior? Ou seria até mesmo uma maior, prova de que Deus está presente em nossas vidas quando podemos ter muitas das mesmas coisas que acontecem na vida de todos os outros e ainda ficamos em paz, ficamos calmos, ficamos alegres, continuamos a falar com outras pessoas e a ajudá-las. Eu acho que nós sabemos que isto é a estabilidade. Hoje estou pedindo aos nossos espectadores para tornarem a estabilidade um objetivo em sua vida. Agora veja, alguns de vocês podem estar pensando, uau, isso é o primeiro versículo do Salmo 91 e você tirou tudo isso dele? Sim, é incrível que realmente está na palavra de Deus. Se nós apenas olharmos para ela, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Animem-se, pois eu venci o mundo. Isso é João 16:33. Então ele está dizendo que nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas você pode ser alegre no meio disso. E eu acredito que há algumas pessoas assistindo, você precisa do que eu acabei de dizer. Porque você tem algo em sua vida agora que você não gosta. E querida, você não estava de bom humor quando ligou neste programa. E agora você pode simplesmente dizer, quer saber? Eu vou me animar, eu vou me acalmar, eu vou ficar estável. E você faz isso indo a Deus. Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então simplesmente tire tempo para ir até Ele e diga, Deus, eu preciso que você fortaleça a mim nesta situação. Ajuda-me a manter a calma e a representá-lo do jeito que eu deveria. Amém? Tudo bem, verso 2, prosseguindo. A segunda coisa que isso nos ensina é, você pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Para Ele eu me inclino, eu me apoio e nele eu também confio. Então, o que você está dizendo de Deus? O que dizemos nos bons tempos? Isso não é tão importante. Todo mundo pode dizer a coisa certa quando tudo está do seu jeito. O que nós dizemos na desilusão? Na dificuldade, quando as coisas não parecem justas, quando não estamos sendo tratados da maneira correta. Sabe o que Deus quer nos ouvir dizer nesses tempos? Pai, eu confio em você. Isso é tudo. Ele não quer ouvir por quê, Deus, por quê? Oh, eu. Por que estou sendo tratado dessa maneira? Ele certamente não quer ouvir, oh Deus, você não me ama. Essa é a pior coisa do mundo que podemos dizer. Porque Deus não precisa provar o seu amor por nós, apenas mantendo todas as coisas em nossas vidas perfeitas o tempo todo. E então Deus quer nos ouvir dizer o tempo todo, isso não parece bom, não gosto disso, mas eu confio. Eu confio em você. Eu acredito que de alguma forma, certamente isso vai cooperar para o bem na minha vida. Isso vai trabalhar na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. Isso não aconteceria comigo se não fosse para o bem maior, porque você é bom, e mesmo que a coisa não seja boa, e Deus necessariamente não a tenha trazido para a sua vida, Deus pode tirar o bem de qualquer coisa. Então, o que nós dizemos do Senhor? Eu acho que isso é tão importante. E sabe, eu amo que Hebreus 4,14 diz que devemos manter nossa confissão de fé nele. Apegue-se a sua confissão de fé nele. É fácil dizer confio em você quando tudo está bem, mas dizer confio em você quando não está é uma outra história. Então também amo João 14,30, onde Jesus estava prestes a entrar no seu maior momento de sofrimento. Ele teria o seu tempo no Getsemane, onde sofreu demais, e sabia que isso significava que ele estava se preparando para ir para a cruz, porque sabia de antemão a maneira como ele precisaria sofrer. E ele realmente disse aos seus discípulos, e eu amo isso, eu não falarei muito mais com vocês agora, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele nada tem em mim. Então, a maneira como eu olho para isso é bem o que ele estava dizendo. Sabe, na verdade, penso que às vezes, quando temos muitas pressões e problemas em nossas vidas, o melhor que podemos fazer é ficar calmos. Nós falamos aos nossos filhos, se você não pode dizer algo positivo, então não diga nada. Bem, eu me pergunto, quem precisa desse conselho talvez, tanto quanto nossos filhos? Eu acredito que se aprendermos na dificuldade a permanecer estáveis, manter a mesma confissão, veja, eu acho que um dos maiores objetivos do crente é ser do mesmo jeito nos tempos difíceis, como nos bons tempos. Ser do mesmo jeito quando estiver no vale
Ou no topo da montanha? Isso é fácil? Não, definitivamente não é fácil. Mas só porque algo não é fácil não significa que não possa ser feito. E não significa que seja errado falar com alguém e dizer-lhe o que você está passando. Mas sabe, honestamente, é uma maneira positiva de falar sobre seus problemas e uma maneira negativa de falar deles. E sabe, eu sei, como mulher, às vezes nós só queremos compartilhar como nos sentimos, mas precisamos sempre prestar atenção nisso. Primeiro, não precisamos falar excessivamente. Sabe, não precisamos só falar. Com todo mundo, falar. Mas, se quer compartilhar com alguém e pedir oração, faça isso. Mas você pode sempre dizer, eu creio que Deus vai trabalhar isso para o meu bem. Eu quero manter uma boa atitude. Não vamos parar de pedir às pessoas que orem para os nossos problemas acabarem. E vamos fazer uma oração melhor. Vamos orar para que Deus nos mantenha estáveis e fortes no meio disso. E sabe o quê? Eu acho que se quisermos isso mais do que tudo, nossos problemas irão desaparecer no meio disso. Você me ouviu? Eu disse que se quisermos isso mais do que qualquer coisa, se quisermos glorificar a Deus com nosso comportamento, ainda mais do que queremos que nosso problema desapareça, então eu acredito que nossos problemas irão desaparecer. Agora, então diz para então. Então quando? Então depois de ter feito 1 e 2? Depois de ter habitado na presença do Altíssimo, de aprender a ficar estável, a manter uma boa confissão, então ele livrará você do laço do caçador e do veneno mortal. Agora, isso é muito interessante na Bíblia Amplificada. A nota de rodapé na parte inferior desta página diz isso. É muito pequeno, não sei se posso ler. Assim que as promessas de todo esse capítulo, e nem ouvimos muitas das promessas que estão aqui, vamos ouvir ainda. Quero dizer, anjos e Deus nos libertando de todos os tipos de coisas legais. Assim que as promessas de todo esse capítulo, elas dependem da união exata das condições desses 2 primeiros versos. Uau! Então o que está dizendo? Está dizendo, olhe, 2 coisas simples. Continue indo a Deus, queira sua presença. Deus, sua presença me fortalece. Sabe, eu tenho meditado esta semana em Isaías 40, uma escritura que conhecemos muito bem. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Sabe, não faz mal a ninguém pecar apenas 2 minutos, ou 3, ou 4, ou 5, se você puder aguentar ficar tanto tempo. Eu sei que você acha longo, e apenas sentar-se em algum lugar. Feche seus olhos se isso ajuda você a não se distrair. Não que você seja mais santo com os olhos fechados do que com eles abertos, mas, sabe, às vezes é bom se desligar de tudo ao nosso redor. Fique num lugar tranquilo e simplesmente diga, Deus, eu estou esperando aqui. Agora eu estou esperando. Confiando que enquanto eu estou esperando, enquanto estou dizendo, Deus, eu sou totalmente dependente de você, eu estou confiando, Deus, que você vai me fortalecer. Por qualquer coisa que você esteja passando ou mesmo coisas que você nem sabe que vai passar algum dia. Eu gosto de esperar em Deus e apenas dizer, Deus, eu vou a esse estúdio de TV e eu vou fazer esses ensinamentos e, sabe, eu estou gravando ao mesmo tempo e, puxa, eu preciso da sua presença, então eu estou esperando aqui, confiando, não no que eu sinto, não no que eu vejo, mas confiando na sua palavra. Enquanto eu espero aqui na sua presença, você vai me permitir fazer o que eu preciso fazer. Eu acho que isso é habitar na presença do Altíssimo e ficar estável, é pegar esse pouquinho de tempo, não para buscar a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, mas buscar a Deus apenas por quem Ele é, sabendo que quando nós temos Ele, então nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Você ouviu o que eu disse? Se você tiver Ele, então você tem todas as coisas que você precisa. Versículo 4. Então ele cobrirá você com as suas penas, e sob as suas asas você confiará e encontrará refúgio. Sua verdade e sua fidelidade serão o seu escudo protetor. Vamos dizer sobre esse verso que ele é o nosso alto esconderijo. Sabe, se aprendermos a correr para ele e para a verdade da sua palavra e confiar na fidelidade de Deus, ele sempre cuidará de todas as coisas. Não significa que não vamos passar por nada, mas significa que Deus pode tornar isso possível e podemos ser fortes no meio de tudo isso. Versículo 5. Você não terá medo do terror da noite, nem da flecha, as maldades e calúnias dos ímpios que voa de dia. Agora esses próximos versos, os quais eu vou ler para você, falam sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Primeiramente, nós sabemos que o diabo está vivo aqui no planeta Terra. E então, nós não temos somente Deus em nosso meio pronto para nos ajudar o tempo todo, mas também o inimigo que vem roubar, matar e destruir. Ele certamente tenta usar tudo o que puder para roubar a nossa fé,
há muitas pessoas perversas no mundo de hoje. Sabe, queremos pensar que todos os cristãos são maravilhosos e amorosos e agradáveis, mas, sabe, nem sempre esse é o caso. Então, às vezes, um crente é ferido por outro crente, e isto pode ser especialmente difícil porque você realmente não espera algo assim vindo deles. Mas nós precisamos aprender que a igreja é apenas um hospital, às vezes para um monte de pessoas confusas. Então, quando nós nos reunimos, às vezes, sabe, nossas pequenas arestas que precisam ser aparadas por Deus podem irritar um pouco uns aos outros, sabe? E então nós temos que aprender a perceber que tudo na vida não será perfeito todos os dias. Não sei como o funcionário do banco vai se comportar hoje. Eu não sei como o funcionário da farmácia vai agir quando eu for lá. Eu não sei se a moça do caixa do supermercado será gentil comigo ou não, mas eu preciso estar pronta para ser a mesma e representar Cristo como sua embaixadora. E não apenas bem, você foi rude comigo, eu vou ser rude com você. Você é mal-humorado, eu vou ficar mal-humorado também. Eu não gosto dessa circunstância, eu vou para casa ficar de mau humor o dia todo. Não é assim que Deus quer que sejamos. Então, veja isso, porque vamos conversar sobre alguns anjos daqui a pouco, sabe? Versículo 6. Nem a peste que se move nas trevas, nem a destruição e a praga que surpreende e devasta ao meio-dia. Posso te dizer, nem todas as tempestades estão na previsão. E o que isso significa? Significa que há coisas que vão nos surpreender e podem não ser boas surpresas, sabe? Às vezes você tem uma tempestade, e Dave, às vezes, ele é um grande homem do tempo, sabe? Então agora ele tem todas essas coisas no telefone. Quero dizer, se começa a chover e o seu telefone não disse isso para ele, ele diz, vem, não está dizendo aqui que vai chover? Bem sabe, nem todas as tempestades em nossa vida estão na previsão. É por isso que é tão importante passar tempo com Deus antes de sair e tentar viver o seu dia. Sabe, passe algum tempo com Deus, tire essa força dele, porque, honestamente, eu não estou tentando pintar uma imagem negativa, mas simplesmente não sabemos. Ninguém sabe exatamente quando estará esperando uma vaga de estacionamento e alguém vai passar na sua frente e pegá-la. Esse não é o momento de... Esta é a hora de dizer... Senhor, os abençoe e os ajude a aprender boas maneiras. Eu vou seguir em frente e procurar outra vaga, porque o meu objetivo hoje é manter a calma. Meu objetivo diariamente não é conseguir o que eu quero, é manter a calma. Então, versículo 7, 1.000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada vai atingir você. Você simplesmente vai olhar e estará inacessível no refúgio do Altíssimo, enquanto você simplesmente testemunha o castigo dos ímpios. Então veja aqui novamente, ele não nos promete que nunca haverá problemas, mas ele está nos dizendo que mesmo no meio deles, Deus é o nosso esconderijo. E finalmente, mesmo que o inimigo possa vir contra você de um jeito, terá que fugir de você de várias maneiras, porque Deus está do seu lado e ele sempre irá ajudá-lo. Porque você fez do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal atingirá você, nem praga alguma ou calamidade chegará à sua tenda. Agora espere, porque sei que você está pensando, espere um minuto, isso diz que nada vai me acontecer? Bem, só porque nós, sabe, cada provação que passamos não é necessariamente uma coisa ruim. Essa é uma das coisas que realmente precisamos aprender. A razão pela qual Deus nos dá a fé é para nos proteger em momentos difíceis. E como qualquer músculo que você tenha, digamos que a fé é um músculo, nunca ficará mais forte se você não usar. Então Deus não nos deu a fé para os bons e maravilhosos, deliciosos tempos da nossa vida. Ele nos deu a fé para quando tudo em volta parecer amargo. Mas no meio disso, estamos no esconderijo com Deus e sabemos coisas sobre Ele que talvez outras pessoas não saibam porque confiamos em Sua palavra. Agora que vem, porque a seus anjos... Ele dará ordens especiais a seu respeito. Então aqui está o que eu senti que Deus queria que eu apresentasse para você. Ok, existem coisas que acontecem conosco. Certo, todos os dias não são perfeitos. Mas de quantas coisas Deus já nos livrou? Agora está ficando bom? De quantas coisas Deus nos salvou que poderiam acontecer? Eu acho que é uma grande coisa para Deus não necessariamente remover todos os cactos da vida que pensamos que vão nos deixar desconfortáveis, mas em vez disso, colocar flores nesses cactos nos deixar ver a bondade que Ele tem para conosco no meio dessas situações. Agora, anjos, uau! Sinceramente, não penso em anjos o bastante. Eu estou tentando melhorar isso um pouco, porque eu acho que é realmente incrível quando você pensa sobre todos os anjos e todos os anjos da guarda, sabe? Jesus disse, você não sabe que eu poderia chamar uma legião de anjos aqui agora?
Uma legião, eu não sei quantos são, nós não usamos essa terminologia, mas são muitos. Então, nós não temos somente anjos especiais que penso serem atribuídos a cada um de nós, mas há anjos em todos os lugares, nos guardando. Você não está sozinho. Eu disse, você não está sozinho. E Jesus disse que nunca deixaria nem abandonaria você. E além disso tudo, você tem anjos ajudando você e cuidando de você em todo o tempo. Mas agora temos que ler o resto disso para entender direito. Versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para acompanhá-lo e defendê-lo e preservá-lo. Agora está aqui a amplificação que eu amo, em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Agora isso é realmente o principal. Então, Deus não nos prometeu enviar os anjos no meio da nossa desobediência e preguiça? Ele nos promete anjos no meio de nossa obediência e serviço? Então, levante-se. Seu objetivo nesse dia é glorificar a Deus. Com o melhor de você, você quer ser obediente. Tenho certeza de que nós não conseguimos mesmo com o nosso melhor objetivo. Sabe, tentando servir a Deus, quero dizer, é disso que se trata. E então podemos confiar que Deus enviará os anjos para nos guardar. Agora, quando nós prosseguimos, isso fica ainda melhor. Ele diz, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente com seus pés. Agora eu poderia te dar uma boa lição sobre o versículo 13. E na verdade, se você está estudando a palavra de Deus, há tantas coisas no versículo 13, porque ele nos fala a respeito da autoridade do crente. E há uma referência cruzada aqui com Lucas 10, 19. E o verso 19 diz, eu dei a vocês poder. Nós temos poder. Nós não somos impotentes como filhos de Deus, nós temos poder. E talvez você creia em Deus há muitos anos e ninguém nunca te disse que você tem poder. Bem, você tem poder. Você não precisa deixar o diabo pisar em você. Você pode abrir a sua boca e dizer, eu resisto a você em nome de Jesus. Eu submeto a minha vida a Deus e eu resisto a você. Isso é Tiago 4. Você sabe, Jesus falou, quando o diabo estava tentando trabalhar através de Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Então Jesus respondeu ao diabo, e em Lucas capítulo 4, diz, o diabo disse a ele, e ele disse ao diabo, está escrito. E então não olhamos para isso o suficiente para perceber. Agora, os anjos não vão ajudar-me, não vou repelir o diabo murmurando, reclamando e me queixando, sabe? Mas se eu permanecer estável e dizer do Senhor, então eu posso esperar obter toda a ajuda que o céu pode me dar. Então você tem autoridade, eu dei a vocês a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder que o inimigo possui. E nada vai causar nenhum dano a você. Eu amo isso. E então em Efésios 1:19, Paulo está fazendo uma oração pela igreja em Éfeso e ele orava por 3 coisas para que eles conhecessem a Deus, para saber quem eles eram em Cristo e para que os crentes soubessem, que eles soubessem o poder disponível para eles como crentes em Jesus Cristo. Essas 3 coisas, conheça a Deus, saiba quem você é nele e saiba que você tem poder como crente. Agora, mas aqui isso muda um pouquinho, é como Deus falando de volta para nós. Quero que você entenda os últimos versos, porque eles são poderosos. Então aqui ele diz assim, porque ele me ama, M maiúsculo, então é Deus falando, por isso eu o livrarei, eu o protegerei, porque ele sabe, compreende e conhece o meu nome, ele tem um conhecimento pessoal da minha misericórdia, amor e bondade, confia e se apoia em mim, sabendo que eu nunca o abandonarei, nem o deixarei. Eu vou terminar de ler e fazer algumas afirmações. Ele clamará a mim, eu lhe responderei, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e vou honrá-lo, e vou satisfazê-lo com vida longa, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Então, esses últimos 3 versos, se você realmente tirar tempo para não apenas ler rapidamente, ignorá-los e não pensar neles, bem sabe, eu não entendo nada disso. Se você olhar para eles, o que está dizendo? Ele está dizendo, aqui estão as coisas mais importantes. Ame a Deus, conheça-Ele pessoalmente por si próprio. Pare de ficar satisfeito com uma fé de segunda mão que você tem através de sua avó, da sua mãe ou do seu pastor. Conheça a Deus por si mesmo. Saiba que Ele é misericordioso e amável. Saiba que Ele nunca o abandonará nem o deixará. Ore e Ele vai responder. Você não pode ter resposta à oração se não orar. Saiba que Ele estará com você na adversidade. Quando estiver passando por problemas, é um bom momento para dizer, Deus, eu creio que você está trabalhando nesta situação.
Eu creio que Deus está trabalhando. Eu acho que é uma declaração poderosa. Eu creio que Deus está trabalhando. Não importa o que eu sinto, eu acredito que Deus está trabalhando. E por último, Ele o satisfará com vida longa e Deus vai lhe mostrar a sua salvação. Então, isso é tudo o que podemos tirar do Salmo 91 hoje, mas acho que são informações boas. Então, se você realmente pensar sobre isso, quantas pessoas não entendem o Salmo 91? Talvez leiam religiosamente ou pense que é um bom salmo para ler para consolo, mas há tanta coisa na palavra se nós tirarmos tempo para meditar um pouco sobre ela. Ore e Ele vai responder. Você não pode ter resposta à oração se não orar. Saiba que Ele estará com você na adversidade. Quando estiver passando por problemas, é um bom momento para dizer: Deus, eu creio que você está trabalhando nesta situação. Eu creio que Deus está trabalhando. Eu acho que é uma declaração poderosa. Eu creio que Deus está trabalhando. Não importa o que eu sinto, eu acredito que Deus está trabalhando. E por último, Ele o satisfará com vida longa e Deus vai lhe mostrar a sua salvação. Então, isso é tudo o que podemos tirar do Salmo 91 hoje, mas acho que são informações boas. Então, se você realmente pensar sobre isso, quantas pessoas não entendem o Salmo 91? Talvez leiam religiosamente ou pense que é um bom salmo para ler para consolo, mas há tanta coisa na palavra se nós tirarmos tempo para meditar um pouco sobre ela.